E aí, minha galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. E hoje eu vim aqui pra gente dar continuidade ao nosso assunto. Nós vamos dar uma revisada na Primeira Guerra Mundial, a gente já viu esse assunto, mas como faz um tempo que a gente não se encontra em sala de aula, para vocês darem uma boa relembrada aí no que foi visto já. Então a gente vai começar primeiro como é que estava os países antes da guerra, para primeiro a gente chegar no foco real do conflito. Então, no final do século XIX, início do século XX, os países da Europa vinham em um grande progresso tecnológico e econômico, estava tudo na mais perfeita harmonia, tudo caminhava muito bem, parecia até que aquela coisa boa, aquela paz nunca iria acabar. Então, estava tudo caminhando muito bem. Então, para a gente saber realmente como se deu o conflito, como aconteceu, a gente vai ver vai relembrar aqui as principais causas, o que levaram a acontecer a esse conflito, né? Conhecido como Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Guerras ou a Grande Guerra. Primeiro que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito gigantesco, ele durou 4 anos, de 1914 até 1918, então foi um longo período em guerra. A princípio achava-se que a guerra não duraria tanto, acabaria logo, porém a guerra ela se estendeu por 4 anos e ela trouxe efeitos catastróficos sobre os países. Então a gente vai ver como realmente quais foram os principais acontecimentos que levaram a esse conflito. Então, como vocês já sabem, né, foi um conflito ocorrido no início do século XX, no território europeu, e envolveu grande parte dos países do mundo, e marcou o período de um grande avanço tecnológico, né? Essa guerra ela tem essa característica de ter usado muitas novas tecnologias, como aviões, navios, enfim. Mais para frente vocês vão ver esse slide que eu estou usando aqui, que infelizmente vocês não vão poder ficar vendo eu falando, porque tive problemas técnicos, mas eu vou também enviar para vocês, anexar junto com a atividade. Quais foram as principais causas que antecederam esse conflito, né? Como eu falei, os países da alta burguesia da Europa, eles vinham em um processo de avanço tecnológico e econômico, estava tudo na santa paz, e começam aí as disputas por mercados internacionais, né? E também atrito entre as potências por causa das colônias, e um dos principais motivos é o revanchismo que a França queria da Alemanha, né? A França perdeu o território, por ter perdido seu território da Alsácia-Lorena para a Alemanha, ela queria seu território de volta, e começa aí já algumas faíscas para esse conflito acontecer. No entanto, os países eles ainda não estavam em conflito. Eles viviam um período chamado de período de paz armada. Não existia conflito, porém os governos eles incentivavam e investiam na produção de armamento, né, de armamentos na indústria bélica. Ou seja, não existia conflito, mas todo mundo estava preparado. Só faltava alguém, era como se fosse um barril de pólvora, e só faltava alguém lá e acender uma faísca para aquilo eclodir. Então, o militarismo foi fortemente influenciado nessa época, e eles viveram esse período aí de paz armada, só esperando o pontapé inicial para dar início ao conflito. E o pontapé inicial, o estopim para eclodir a guerra, aconteceu, que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, né, e a sua esposa, em 28 de junho de 1914. Então, era só o que faltava, era a gota d'água para o conflito acontecer, e com a morte do arquiduque, dá-se início aí ao conflito conhecido como Primeira Guerra Mundial. Os países eles estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos, e era a preparação para uma grande guerra, um grande conflito. O mundo esperava que esse conflito
tivesse uma curta duração, acabasse logo, como eu falei lá no início. Mas, pelo contrário, né, esse conflito ele se arrastou aí por longos 4 anos. 4 anos. As rivalidades entre os países motivaram assim a criação de uma espécie de acordo econômico, político e militar, né? Tendo assim a formação de dois blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, e depois a Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. E os Estados Unidos, que entram na Entente, né, só depois, lá em 1917, mais na frente a gente vai ver como é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, começa-se aí a formação dos blocos e os outros países, começam aí a dar apoio, a tomar os lados, né, de que lado eles ficariam. Então, começam aí ou apoio à Entente ou apoio à Tríplice Aliança. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela passa aí por 3 fases, né? A primeira fase, que é em 1914, conhecida como a fase dos movimentos. Esse período se caracterizou pelos movimentos rápidos, envolvendo os grandes exércitos, né, dos países. Depois a gente tem a fase das trincheiras, que é de 1915 a 1916. E depois a gente tem a terceira e última fase, que é de 1917 a 1918, quando os Estados Unidos entram na guerra realmente. Então a gente vai começar primeiro a ver agora a parte do movimento da Guerra das Trincheiras. Então, como eu já falei, das fases aí da guerra, né? A primeira fase, quando a guerra se inicia, os países com seus exércitos começam a se movimentar. E a segunda parte da guerra, que é a maior, que é a Guerra das Trincheiras, né? As batalhas se desenvolveram quase sempre nas trincheiras, principalmente nas trincheiras, né? E o que eram essas trincheiras, né? Era uma espécie de valas, de buracos cavados no chão, e os soldados eles ficavam ali dentro, né? Armados, muitas vezes passavam centenas de dias entrincheirados. Era uma espécie de barreira de proteção. Nas trincheiras, que geralmente era cercada com arame farpado, com muitos soldados armados com metralhadoras lá dentro, né, para impedir o avanço do inimigo, para conter o inimigo. Eles também enfrentavam outras coisas além dos exércitos inimigos, né? Eles enfrentavam ratos, as estações do ano, conforme estivesse, sol, chuva, tudo isso dentro das trincheiras. Muitas vezes eles acabavam acometidos de doenças por pegar muita chuva, ou por pegar muito sol, ou por ser mordido por algum animal, picado por algum inseto. Enfim, a fase das trincheiras é uma fase bem difícil para os soldados. Então, o avanço do inimigo era retardado pelo uso de arame farpado, como eu falei, né? As trincheiras geralmente eram cercadas por arame farpado. As infantarias, né? Elas eram armadas com muitas metralhadoras e muitas outras armas. A partir de 1915, a Alemanha ela começa a utilizar também gás tóxico, né, nos seus ataques. E a alimentação dos soldados também era bem precária. Eles era uma alimentação bem pobre, assim, eles eram feitos apenas à base de carne, vegetais ou comida enlatada, né? Então, tudo era precário. As condições nas trincheiras eram muito precárias. Os Estados Unidos, ele não participava ativamente, ele não estava lutando ainda, não estava nas batalhas ainda. Como era que os Estados Unidos participavam da guerra? Eles vendiam combustíveis, produtos industriais e máquinas para a França e a Inglaterra. E isso era naquele sistema Casas Bahias, compre agora e pague depois, sistema crediário. Então, a Inglaterra e a França compravam os produtos fiado aos Estados Unidos para ser pago após a guerra, né? Então, com o passar do tempo, a situação ia ficando pior, fome, blá, blá, blá. E os Estados Unidos, ele começa a temer que a França e a Inglaterra não paguem, ou seja, VEAC.
que a França e a Inglaterra deu um calote nele. Então ele começa a se preocupar porque os países já deviam mais de 2 bilhões de dólares americanos, né? A França e a Inglaterra já deviam. Então os Estados Unidos ele já fica aí com um pouco de medo de sofrer um calote. Então, preocupados com o possível não pagamento da dívida, a população americana começa a incentivar a entrada do país na guerra, ou seja, a população queria que o país realmente entrasse na guerra com medo de que ele sofresse um calote, né? Então, em março de 1917, os alemães afundam também alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra, e esse fato levou o Congresso americano a declarar guerra à Alemanha. Aí sim, os Estados Unidos encheu os olhos de sangue, criou sangue nos olhos, e ele entra na guerra, né? Então, os Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos na guerra é decisiva para a vitória da Tríplice Entente, né? Quando os Estados Unidos entram, ele entra do lado da Entente, já que ele declara guerra à Alemanha, por conta que a Alemanha afundou alguns navios deles que iam comercializar com a Inglaterra. Então, o ano de 1917, ele foi, né, essencial para o fim do conflito. Por quê? Né? A Rússia, ela abandona a guerra, ela deixa a guerra em razão de começar a sua revolução, e os Estados Unidos, que até então participava só como um fornecedor, vendo seus investimentos que estavam em perigo, ele entra militarmente no conflito, né? Não passa mais a participar só como vendedor, né? Digamos. Ele passa a entrar militarmente dentro da guerra, mudando totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Entente. Então, quais foram os resultados da guerra? Já que quando os Estados Unidos entram, é decisivo, né, para o final da guerra. Então, os países tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. Lembram do Tratado de Versalhes e não de Tordesilhas? A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, teve que devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, né? E também teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores. Então, a Alemanha, ela teve que sofreu altas consequências, né? O Tratado de Versalhes, ele repercutiu muito na Alemanha e ele foi um dos principais fatores, o sentimento de revanche que ocasionou a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver posteriormente, né? Então, o resultado dessa guerra foi aproximadamente 10 milhões de mortos e milhões de feridos, né? Destruição da produção agrícola, industrial e muito prejuízo econômico. Então, pessoal, é isso. É só isso por hoje, né? Vocês já viram esse assunto. É só uma revisãozinha básica. Respondam à atividade que está disponível para vocês lá na área do aluno sobre a Primeira Guerra Mundial. Um cheiro e até a próxima.